Em maio, o município de Canoas e boa parte do estado do Rio Grande do Sul foram devastados pelas chuvas que causaram enchentes e inundações. Muitas vidas foram salvas graças ao trabalho coletivo e voluntário de inúmeras pessoas. Com o apoio de todos, foi possível abrigarmos 1.251 pessoas durante 18 dias, oferecendo, além de um teto, esperança e solidariedade em um momento de grande necessidade. Esse vídeo é um agradecimento ao trabalho incansável da comunidade laçalista que se mobilizou para fornecer suporte essencial aos desabrigados. O suporte psicossocial foi essencial para ajudar as pessoas a lidarem com os impactos causados pela enchente. Esse lugar que a gente está, quem diria que no dia 3 de maio estaria repleto de pessoas da comunidade chegando aqui com seus animais, com sacolas de roupa que conseguiram recolher das suas casas porque eles foram evacuados. Canoas foi uma das cidades mais afetadas pelas enchentes de maio de 2024 e a Unilassalle e aqui o Poliesportivo foi o nosso abrigo. Esse lugar é muito importante porque aqui era o lugar da chegada, aquele lugar onde as pessoas chegavam realmente precisando do apoio de todos os níveis, desde apoio de alimentação, uma roupa seca, um olhar cuidadoso, sensível, uma escuta. E eu estive aqui junto com uma equipe de alunos, voluntários egressos, apoiando pessoas que estavam, além de vulneráveis, estavam também vulneráveis do ponto de vista emocional. A gente montou aqui no Poliesportivo um núcleo de apoio psicossocial para essas pessoas que estavam realmente necessitando de escuta qualificada. A gente então montou um espaço fechado, uma salinha, porque não é assim que a gente trabalha em emergência. A gente trabalhou direto, corpo a corpo, colchão a colchão, quando tinham colchões, porque no início não tinha colchão para todo mundo. No início as pessoas tinham que se acomodar do jeito que dava, porque não tinha previsão de quantas pessoas iam ter aqui, afinal quantos colchões iam ser necessários para acolher todas essas pessoas. A gente foi passando de colchão em colchão, conversando com cada família, acolhendo esses primeiros momentos, essas primeiras necessidades, escutando histórias difíceis de pessoas que foram resgatadas, algumas delas com algumas famílias separadas, que aqui puderam se encontrar aqui bem do lado, nessa porta que a gente tem aqui atrás de nós. E o importante em todo esse processo foi que nós conseguimos organizar um serviço de acompanhamento e de acolhimento dessas pessoas, sempre com uma escala, com estudantes e profissionais em todos os horários, inclusive de madrugada. Porque de madrugada era o momento onde as vulnerabilidades elas estavam mais afloradas. Trabalhar com desastres não é nunca igual. Sempre tem uma experiência que vai agregar algo de diferente. E eu posso dizer que, para mim, nenhuma delas é igual. E todas elas nos tocam de alguma forma. Mas a certeza de que a gente tinha toda uma equipe preparada, um espaço preparado, a gente tinha todas as possibilidades de enfrentamento da enchente, apoio para essas pessoas, podendo dar respostas necessárias e urgentes para essas pessoas no momento. Mas, para mim, nessa enchente, a sensação foi de estar sempre tentando enxugar o gelo porque era muito grande. Mas eu tenho certeza que o que a gente fez foi muito importante para todas essas famílias. O setor de alimentação foi essencial para garantir que todos os desabrigados tivessem acesso a refeições saudáveis e saborosas. Foram servidas mais de 1.200 refeições completas por dia, além de café da manhã, lanche da tarde e ceia diariamente. A minha experiência eu posso dizer que foi uma experiência única, desafiadora, mas também que trouxe muito aprendizado. No primeiro dia que a gente chegou aqui, no sábado de manhã, sem saber muito o que estava acontecendo, o que a gente ia ter que fazer, de que forma a gente ia poder ajudar, acho que foi o dia aqui mais desafiador. Eu cheguei aqui por volta das 10 horas, a gente tinha que fazer o almoço. A gente não tinha pessoas, nós não tínhamos os insumos, nós não sabíamos o que ia fazer e como agir. Mas a gente sabia que a gente ia ter que fazer. Então a gente já achou alguns voluntários ali que se disponibilizaram para ajudar, que podiam vir para a cozinha. A gente já foi ver o que a gente tinha em casa para poder cozinhar, foi ligar para fornecedores e ver o que a gente conseguia e a gente fez o almoço. E aí a gente começou a se encontrar, sabendo já o que a gente tinha que fazer para as próximas refeições, a gente foi conhecendo, né, o ambiente, o que a gente precisava fazer. A gente teve uma rede de pessoas que estavam com a gente
Eram muitos voluntários, eles subiam aqui no 10º andar a todo momento para se prontificar, para ajudar. Aqui em cima a gente tinha muitos professores e aqui a gente não tinha hierarquia, né? Aqui a gente estava com um único objetivo. Se tu era professor, se tu era supervisor, se tu era diretor, se tu era nutricionista, aqui o que a gente fazia dentro da universidade não importava, só importava o que a gente queria, que era um objetivo único. E essa organização é que fez toda a diferença. A equipe de saúde trabalhou para atender às necessidades médicas dos desabrigados, oferecendo cuidados e suporte essenciais. Enfermeiros, técnicos de enfermagem, médicos, nutricionistas, farmacêuticos, fisioterapeutas, educadores físicos, psicólogos e assistentes sociais estiveram envolvidos. Durante todo esse período foi muito desafiador para todos, porque vinham muitas pessoas de diversos lugares e a gente acabava primeiro fazendo todo o acolhimento delas para depois a gente acabar vendo as necessidades de saúde de cada pessoa. Médicos que vieram de todos os lugares, de todos os estados, vinham nos auxiliar também, além de toda a equipe da universidade, né, professores envolvidos, alunos envolvidos. A gente também teve a Prefeitura de Canoas que nos auxiliou com alguns profissionais de unidades básicas de saúde que também acabaram sendo atingidas pelas enchentes, né? Então essas pessoas vieram também nos auxiliar, que também foram médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem que nos ajudaram nos atendimentos de saúde a essas pessoas que estavam abrigadas aqui. A gente contou com muitos dos nossos alunos ajudando e também egressos. Vieram enfermeiros, né, que a gente fazia uma escala de atendimento para que cobrisse os turnos manhã, tarde e noite. Quais eram as demandas, né? Principalmente em relação aos medicamentos que acabaram sendo perdidos, receitas que acabaram sendo perdidas, muitos pacientes com dor muscular. Então tinha muito essa demanda de medicamentos primeiro, a gente recebeu muita doação de medicamentos também. Depois tinha as questões de curativos, muitas pessoas com feridas e a gente acabava então da enfermagem avaliando as feridas e fazendo então os curativos dessas pessoas, encaminhamento dessas pessoas para os outros centros de saúde que a gente não tinha estrutura muitas vezes, né, para atender determinada demanda e a gente encaminhava então essas pessoas também para um hospital ou para algum centro de referência. Para todos foi um grande desafio. Acolher muitas pessoas. A gente tinha desde gestantes, bebês, crianças, adultos e idosos. Então foi um desafio muito grande assim para todos os profissionais de saúde, pela demanda e para a gente tentar dar o melhor para essa população também. Os colaboradores também foram abrigados e receberam o suporte necessário para enfrentar esse momento difícil. Na madrugada de sexta para sábado, essa foi uma madrugada que a gente praticamente não dormiu, ficou acompanhando já relatos de resgate aqui em Canoas, né? Pessoas, colaboradores, professores da universidade que de alguma maneira tiveram que ser resgatados. Ao acordar no sábado, bem cedo, né? Eu não sabia muito como, porque já tinham relatos de várias barreiras de Porto Alegre para Canoas que acabaram sendo feitas, né? Vários bloqueios de Porto Alegre para Canoas. Eu não sabia como eu ia fazer para vir, mas eu sabia que eu tinha que vir para a universidade e assim eu fiz, né? Saí de casa, peguei um Uber, parei em um determinado trecho onde o Uber não avançava mais, caminhei e entre alguns transtornos cheguei aqui cedo, encontrei aqui no pátio o irmão Cledes e o irmão Eucledes. O irmão Cledes estava tentando coordenar e organizar de alguma maneira as pessoas que chegavam aqui nessa região, no lado histórico da universidade, onde eram acolhidos principalmente funcionários, famílias de funcionários, alguns alunos e suas famílias. E eu acabei, daquele momento e nos próximos dias, ficando bastante tempo aqui nesse pátio, inclusive, de alguma maneira tentando coordenar tantas demandas que apareciam, tentando dar conta de cada uma delas. Foi bastante emocionante, de alguma maneira, acolher os funcionários, os alunos, né, a nossa comunidade num momento de tanta fragilidade, né, e de alguma maneira tentar oferecer
conforto, acolhimento, oferecer o básico, né, para quem chega de uma situação de tanta desolação ou calamidade, que é oferecer roupas secas, alimentação, água, abrigo para os cachorrinhos ou gatinhos que eles traziam juntos. Para mim foi muito emocionante. O abrigo, ele me ensinou tanto em relação à vulnerabilidade, né, não só das pessoas que eu de alguma maneira atuei no acolhimento, mas em relação à vulnerabilidade de cada uma e cada um de nós, a minha própria vulnerabilidade. Se naquele momento eu tinha a possibilidade de promover o apoio, eu poderia também estar sendo quem precisava de apoio e acolhimento. Eu moro em Eldorado do Sul, que foi o município que teve 97% da sua área atingida. Eu consegui sair de Eldorado no sábado à tarde, eu e a minha mãe, de 77 anos. Fomos acolhidos e abrigados aqui, onde eu me voluntariei para ajudar, que o pessoal também estava com uma equipe bastante reduzida em função da enchente. E foi onde nós começamos a receber os abrigados e conseguir alojá-los ali no poliesportivo, né? Então foi onde a gente reorganizou a vigilância para que a gente fizesse controle de portões, até porque muita gente vinha procurando parentes para saber se estavam aqui ou não. O grupo da vigilância, juntamente com os voluntários, se organizou para que a gente pudesse dar o atendimento dessas pessoas aqui, porque elas vinham muitas vezes desesperadas atrás de parentes para saber se estavam aqui ou não. E foram 17 dias que eu fiquei aqui. Graças a Deus eu cheguei com o pessoal e fui embora assim que o pessoal também foi para Lula Salle, Niterói. A minha preocupação maior era com a minha mãe, como ela tem 77 anos, a primeira vez que ela sai de casa de uma maneira trágica, traumática dessa forma, mas ela foi muito bem atendida, tinha o pessoal da equipe médica que estava sempre monitorando ela, e como eu me voluntariei, eu não tive muito tempo para pensar na desgraça. Isso para mim foi muito bom, porque naquele primeiro momento, tu fora de casa, tu não sabe exatamente o que perdeu ou não. Eu tenho certeza que se eu tivesse apenas abrigado aqui, eu ia passar o dia todo pensando no que perdi, no que poderia ter sido furtado ou não. E dessa forma, trabalhando junto com o pessoal para ajudar os demais abrigados, eu me envolvi o dia todo. E isso foi muito bom para mim. As doações foram fundamentais para atender as necessidades básicas dos desabrigados. Durante os quase 20 dias de abrigamento, as pessoas doaram alimentos, roupas, itens de higiene e, acima de tudo, tempo, escuta, apoio e atenção para todos que precisavam. Então, Grazi, tu fica responsável pelas doações. Tá. Eu fico responsável pelas doações. E daí me bateu pavor, eu me lembro. Porque eu pensei, meu Deus, eu vou ser responsável pelas doações. E eu não sou das redes sociais. E eu pensei, meu Deus, como é que eu vou fazer campanha de doação se eu não tenho rede social? Daí eu comecei, singelamente, nos meus grupos de WhatsApp, pedir doações em dinheiro para grupos que eu conhecia, né? Para grupos que eu conheço. E daí começaram a chegar as doações em dinheiro. E eu pensei, meu Deus, o que eu vou fazer com essa doação em dinheiro? Não é o suficiente, não é o volume de dinheiro suficiente que a gente precisa para atender todo mundo que está chegando. E daí a Vanessa entrou em contato comigo e disse, Grazi, tu tá fazendo arrecadação via Pix, né? Eu disse, eu tô. Posso divulgar o teu Pix para a gente fazer uma campanha nas redes sociais? E a Vanessa começou a fazer campanhas, então, na rede social para arrecadação de dinheiro. E a Vanessa disse, Grazi, tem uma aluna da administração, a Luana, que também está arrecadando dinheiro via Pix. Só que ela não tem como ir comprar as coisas. Eu prontamente disse, então tá, Vanessa, então eu pego a Luana e nós vamos juntas às compras. E foram 4, 5 dias assim muito intensos de doações via Pix. E com o passar do tempo, assim, depois desses 4 dias, nós começamos a nos organizar. A gente começou a ter lideranças, começamos a definir funções. E como eu estava na rua, né, e as doações vinham para mim e eu estava na rua comprando, a minha função ficou compras e necessidades. A rede começou a se ampliar e a crescer de tal forma que pessoas que nunca tinham conversado comigo antes depositaram uma confiança enorme em mim. E eu só tenho a agradecer muito a essas pessoas, porque foi isso, né, que permitiu com que a gente conseguisse fazer o que nós fizemos, né? Eu vi que a gente não consegue trabalhar sozinho e a gente não consegue fazer as coisas sozinhos e a gente precisa confiar nas pessoas para que as coisas deem certo. Não foram apenas as pessoas que precisaram de ajuda.
Muitos animais também foram afetados pela enchente e precisaram de abrigo. Abrigamos aproximadamente 200 animais, gatos e cachorros que receberam tratamento veterinário, alimentação, passeios, brincadeiras e muito carinho. Chegar na Unilassalle sabendo que estavam recebendo pessoas e animais, e eu, como médico veterinário, tendo que planejar e pensar em ações para o abrigo que envolvessem os cães e os gatos que estavam no abrigo. O que a gente fez foi garantir sanidade e bem-estar aos animais, pensando em espaços exclusivos para cães e gatos e gestão, obviamente, de passeios, alimentação, carinho, né? Enfim, eram coisas que eles precisavam, assim como as pessoas. Esse foi o meu papel. Diria que ver os animais se transformando ao longo do tempo, pensando no comportamento deles e como eles chegaram, e a gente conseguindo, ao longo de um dia após dia, garantir que isso mudasse e que as condições melhorassem e que eles se sentissem pelo menos um pouco confortáveis. Como médico veterinário que acompanhou esse processo, ele me mostra que como foi importante o papel da universidade. Que eu não vi isso em muitas instituições de ensino, sabe? E a Unilassalle decidiu abrir o curso de medicina veterinária para fazer diferente para os animais. Esse foi o propósito desde o início do curso. E ela fez ao abrir um abrigo e oferecendo todos os espaços possíveis e os recursos possíveis para garantir o bem-estar dos animais e das pessoas. E como médico veterinário me orgulha muito conhecer pessoas que fizeram isso manhã, tarde e noite, de madrugada, por animais que eles não conheceram e que hoje estão nas casas das pessoas, hoje estão em alguns outros abrigos, enfim, transformando a vida deles. Foi isso. A Unilassalle, juntamente com a Fundação LaSalle e o Colégio LaSalle Canoas, mostrou o poder da união e da solidariedade em tempos de calamidade. Agradecemos a todos os colaboradores e voluntários que se dedicaram para ajudar a comunidade de Canoas e região e que auxiliaram nesse momento difícil. A nossa maior demonstração de solidariedade foi e sempre será o nosso esforço coletivo. A todos, o nosso muito obrigado!